O que são cores neutras? Bom, para a gente entender isso primeiro, a gente precisa voltar lá na teoria das cores e recapitularmos tudo o que a gente viu até aqui. Então vamos lá. Você viu que no disco de cores a gente encontra aí a classificação das cores primárias, secundárias e terciárias, correto? Vimos também que as cores apresentam também quanto à sua temperatura, ou seja, desde cores quentes e cores frias. As cores quentes são aquelas que a gente associa, né, ao calor, ao fogo. As cores frias são aquelas que remetem ao gelo, à água, né, e substâncias frias, né? Ou seja, as temperaturas, se você reparar bem, a gente tem então na divisão do disco de cores, certo? Ou o seu círculo cromático. Vimos também a presença das cores análogas, né? Que seriam o quê? Seriam aquelas cores mais harmônicas, ou seja, se você reparar aí no disco, você vai ver que são aquelas cores próximas umas das outras, ou seja, elas estão mais em harmonia. Vimos também as cores complementares. As cores complementares já seriam aquelas cores em maior contrastes. Se a gente pegarmos aí o nosso círculo cromático como exemplo, vocês vão reparar aí que seriam justamente as cores opostas, né? Se vocês notarem nessa imagem que eu estou colocando para vocês, essa é uma cor complementar da outra, ou seja, elas possuem maior contraste. Logo, elas estão em perfeita harmonia. Agora, juventude, o estudo da vez são as cores neutras. Ou seja, as cores neutras, pessoal, são aquelas cores que se apresentam aí, né, como o branco, o preto e a sua variação de tons de cinza, que varia aí do branco até o preto. Porém, as cores neutras não se resumem somente a isso, tá? Vocês vão perceber aí que as cores neutras, por si só, pode possuir aí todas as outras tonalidades aí quando misturadas entre esses. Vou te explicar melhor. Toda cor ela pode ser neutra desde que eu aplique cores neutras principais, como o branco ou o preto. Você já vai entender, olha só. Basta você pegar uma tonalidade qualquer, né, desse disco de cores que a gente estudou e você aplicar aí um pouco de branco ou um pouco de preto. Essas tonalidades, pessoal, elas vão apresentar aí uma opacidade, ou seja, uma diminuição nessa intensidade das cores, ou seja, ela vai diminuir aí a força, aquele brilho, aquela coisa mais ressaltante, vai ser uma cor bem mais opaca, o que nós chamamos aí de tons pastéis, inclusive. Entre as mais comuns aí a gente vai encontrar aí o marrom e o bege, tá? Então essa variação de tons que você vai encontrar aí nessas cores aí são as mais utilizadas enquanto cores neutras, ok? Não entendeu? Então vê só. Nós temos então aí em tela, pessoal, a apresentação aí dessas cores, né, que vai desde o branco, a gente tem uma escala de cinza, né, que seria uma variação do tom da cor preta, né? Então qualquer mistura que eu aplicar aqui, né, qualquer cor que eu aplicar aqui utilizando esses tons, eu posso estar considerando como uma cor neutra. Reparem bem que as cores neutras, elas apresentam aí uma baixa intensidade, ou seja, ela não vai apresentar aí uma força, né, tons fortes, ou tudo que provoque aí, né, uma vibração e aspectos mais agitados. Muito pelo contrário, né? As cores neutras, elas são bem mais fracas, elas são opacas, elas possuem uma tonalidade aí que promove mais sutileza, suavidade, calmaria, uma harmonia bem mais leve quanto aplicada, ok? E geralmente elas vão ser aplicadas aí como complemento de outras cores. Veja as imagens. A gente tem então aqui, né, essa escala de cores. Vocês estão vendo aí que essas cores são cores neutras, né? São misturas através aí uma cor, um tom de cinza, né? E a gente tem aí uma outra cor. E esses tons eles acabam ficando aí acinzentados, certo? Qualquer mistura de qualquer parte do disco aí, de qualquer cor do disco aí que vocês observarem aí, vocês vão ver que elas possuem aí uma mistura, certo? Como por exemplo essas que você vê em tela aí. Agora reparem quanto à sua aplicação. Por exemplo, olha a distribuição dessas cores nesse ambiente, por exemplo. Elas apresentam aí cores bem mais sutis, elas são bem mais leves, elas carregam essa cor vibrante que existia no ambiente, por exemplo, e deixando tudo que está ali mais leve, né? Ou seja, reparem, né, na opacidade dessas cores. Reparem nessa escala que a gente tem logo abaixo.
É assim que funcionam as cores neutras, ou seja, as cores neutras servem para neutralizar o ambiente, ou o que seja, onde essas cores estarão sendo aplicadas aí, beleza? Já reparou nas roupas de inverno? Pois bem, a maioria delas vocês vão encontrar aí esses tons também, como casacos, como blusas, enfim, reparem bem, né, que geralmente essa moda em inverno, elas sempre vão carregar essa neutralidade. Reparem bem nas roupas aí, né, projetadas aí, né, essas roupas desenvolvidas, e a moda ela tá ali junto, pessoal, ó, praticamente elas vão carregar aí essa teoria de cores também. Atividades. Bom, pessoal, a atividade é muito simples, ok? A gente vai precisar primeiramente separar uma folha de sulfite. Nós vamos manter ela no formato paisagem, ok? Ou seja, o formato da folha na posição aí horizontal, ok? E nessa folha nós vamos produzir aqui 2 fileiras de retângulos, tá? Paralelas, ok? Ou seja, uma na parte de cima e uma na parte de baixo, com a contagem aí de 11 retângulos, ok? Não há problema, tá? Na altura e na largura dos retângulos de vocês, vocês podem montar aí como vocês preferirem, desde que obedeça aí, né, 2 fileiras, contando aí com 11 retângulos, perfeito? O passo seguinte, assim que você concluir aí essa etapa, a gente vai produzir aí uma escala de tons de cinza. Ou seja, você vai ter aqui, ó, o primeiro retângulo vai ser mantido em branco, tá? Conforme a cor da própria folha de sulfite, tá? E aí, a partir desse segundo, a gente vai começar a produzir a nossa escala, ou seja, a escala de tons de cinza. Você vai pegar aí o seu lápis de cor ou o seu lápis comum, tá? É o que eu aconselho, o seu lápis número 2 aí. E você vai começar a passar o seu lápis de forma gradativa, ou seja, você vai aumentando a intensidade, a força do seu lápis até chegarmos nesse último estágio aqui, que é o preto. Aqui você pode pintar inclusive até diretamente já com o seu lápis de cor normal, tá? Esse último. Na parte de baixo, pessoal, vocês vão produzir a mesma coisa, tá certo? Você vai praticamente repetir o processo aqui. Porém, tá? Essa última etapa aqui, ó, nessa parte da fileira de baixo, vocês vão aplicar aí por cima dessas cores que vocês já pintaram aqui, ou seja, só nessa parte de baixo, vocês vão aplicar aqui o lápis de escolha de vocês. Ou seja, eu optei por essa cor aqui, ó, certo? Então eu vou pegar meu lápis nessa tonalidade e aí eu vou passar sobre essa pintura que vocês já têm aqui, tá certo? O resultado final será algo próximo disso daqui, tá certo? Então, note que a nossa tonalidade aqui, ó, passou-se a ser esse tom acinzentado. E aí, a gente tem agora uma cor neutra aqui para a gente poder visualizar, perfeito? Então, você vai fazer isso usando a sua folha de sulfite, um lápis de cor, tá? E o seu lápis comum, aí, seu lápis número 2 é o que você usa normalmente para fazer as suas tarefas de casa aí. E aí é só, assim que vocês concluírem a atividade, é só fotografar a atividade e enviar em anexo lá no Google Sala de Aula. Perfeito? O intuito dessa atividade é você entender como a cor neutra se aplica, né, através dessas misturas. Ou seja, você vai misturar uma cor em específico com um tom de cinza, né, variando ele desde a cor mais clara até a cor mais escura. A primeira parte usando aí tons de cinza, ou a segunda parte você vai usar aí a mistura desses tons usando uma cor em específico, misturando. Pode ser a lápis, pode ser a tinta. E aí a gente chega aí aos nossos tons neutros. Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês mais uma vez aí com esse conteúdo. Lembrando que as informações que vocês terão aí são mediante tudo que está postado lá na plataforma, tá certo? Então, as postagens dessas atividades vocês também vão estar enviando diretamente lá pelas atividades postadas lá, beleza? E até a próxima!